Olá, bom dia. Hoje é 5 de novembro de 2024. Que essa terça-feira seja muito abençoada para você. Hoje quero mandar um super abraço de aniversário de casamento. O Marcelo e a Isabela, que estão completando hoje 2 anos de união matrimonial. E também a minha gratidão aos nossos patrocinadores, que torna este nosso trabalho possível. Deus abençoe a generosidade de vocês e parabéns ao casal. Este podcast é um oferecimento. Supermercado Cambará. A garantia do melhor preço e aquele atendimento que você merece e faz a diferença. Econorte, revendedora Ford Kia. Ideal para você. A sua concessionária em São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Farmácias Vale Verde. Mais que farmácia, nosso atendimento inspira saúde, beleza e bem-estar. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. O evangelho de hoje continua a reflexão em torno de temas relacionados com a mesa e o convite. Jesus conta a parábola do banquete. Muitas pessoas foram convidadas, mas a maioria não foi. O anfitrião da festa ficou indignado com a ausência dos convidados e mandou chamar os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, e apesar disso ainda havia espaço. Depois ordenou que todos fossem convidados até a casa ficar cheia. Esta parábola foi uma luz para as comunidades do tempo de Lucas e será para nós também hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus Todo-Poderoso, autor da bondade e beleza das criaturas, concedei que em vosso nome iniciemos alegres este dia e que o vivamos no amor generoso e serviçal a vós e a nossos irmãos e irmãs. Amém. Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. O terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tema da discussão volta mais uma vez à questão da felicidade, que é a aspiração profunda e fundamental do homem. Jesus havia declarado: bem-aventurados aqueles que praticam o bem sem recompensas terrenas,
porque terão uma recompensa maior na vida futura. A bem-aventurança está em participar do reino de Deus, imaginado aqui como um banquete. A resposta de Jesus a um dos convidados é expressa através de uma parábola. Um homem prepara um grande jantar e chama os convidados através do seu servo. E as surpresas amargas começam imediatamente. Os convidados não aceitam o convite por motivos banais. A compra de um campo, cuidado com bois, cuidado com a esposa. Nesta passagem do Evangelho é dito por que Deus escolhe os últimos, porque os primeiros recusam. Aqui são expostas as causas da recusa: posse, comércio e prazer. Este homem que organiza o jantar e chama todos a participar é o Senhor que quer que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo capítulo 2. Na Bíblia, a ceia é uma imagem recorrente da salvação que Deus oferece a todos os povos. Isaías 25, Provérbios 9. O servo, nomeado 5 vezes, é Jesus, que se tornou servo por amor ao Pai e aos seus irmãos. A hora do jantar é a vinda de Jesus, que coincide com o banquete de casamento, como está em Lucas capítulo 5, prometido pelo Antigo Testamento. A recusa dos convidados é total, mas todos numa só voz começaram a pedir desculpas. O primeiro motivo da recusa é a posse, a acumulação de bens. Todos vão em direção ao objeto do seu desejo. Todos são fatalmente atraídos pelo seu tesouro. E Jesus ensina: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Lucas 12. E ainda, continua no capítulo 8. A semente que caiu entre os espinhos são aqueles que, depois de ouvirem, pelo caminho se deixam dominar pelas preocupações, riquezas, prazeres da vida e não atingem a maturidade. É isso aí. O homem rico está fatalmente alienado nas coisas que possui. A segunda razão para a recusa é o comércio. O seu motivo não é a troca de bens necessários, mas aquela extrema, a mais-valia que constitui o lucro, a alma do comércio. A coisa comprada ou vendida não tem interesse em si mesma, mas apenas como oportunidade de lucro. Até as coisas mais inúteis, mais prejudiciais e mais desonestas são vendidas. Homens, mulheres, crianças são vendidos. Cristo é vendido, Lucas capítulo 22, para ganhar dinheiro. O comerciante desta parábola sabe avaliar os seus interesses materiais, mas não os interesses espirituais e eternos. Ele é um péssimo comerciante, em última análise. O terceiro motivo da recusa é a esposa. No versículo 26 deste mesmo capítulo, nós lemos o seguinte, abre aspas: se alguém vem a mim e não rejeita o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Rejeitar, é claro, no sentido de amar menos. O cônjuge não deve ser um impedimento para responder ao convite do pai. Quando o marido ou a esposa se torna um prazer de vida, ele sufoca a palavra de Deus no coração, só pelo prazer. Enquanto os outros acima mencionados pedem desculpas recusando o convite, este último não sente nenhuma necessidade. É tão natural que a esposa seja uma desculpa mais que suficiente para recusar o convite de Deus. Porque, em última análise, a posse, o comércio e a esposa são mais importantes que Deus. 2 grupos de pessoas são trazidos para o jantar e ocupam o lugar dos que foram convidados primeiro e recusaram. São precisamente estes que a doutrina farisaica excluía do reino de Deus: os pobres, coxos, aleijados, cegos e os pagãos. A opinião de Jesus é completamente diferente. É precisamente aos pobres e aos pagãos que ele abre o caminho que conduz à ceia do reino de Deus. Jesus encontra neles as condições que proclamamos fundamentais para aí ser admitido.
Jesus nos ensina que todos aqueles que acreditam ser salvos pelos seus próprios meios e pelas suas próprias observâncias, todos os fariseus de todos os tempos permanecerão fora da sala da ceia do Pai, até que se coloque entre os últimos e excluídos. Hoje a igreja celebra São Zacarias e Santa Isabel. O martirológio romano faz hoje memória da veneração aos pais de São João Batista, elogiados no próprio Evangelho, como está em Lucas capítulo 1. Ambos eram justos diante de Deus e caminhavam irrepreensíveis em todos os mandamentos e ordens do Senhor. O Evangelho de São Lucas relata que havia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. A sua mulher pertencia à descendência de Arão e se chamava Isabel. Eles viviam na aldeia de Ain-Carem e tinham parentesco com a Sagrada Família de Nazaré. Foram escolhidos por Deus por sua fé inabalável, pureza de coração e o grande amor que dedicavam ao próximo. Zacarias e Isabel eram um casal de idosos e, infelizmente, Isabel era estéril. Mas, como tudo nesta vida, a divina providência permitiu esta limitação, vista como castigo de Deus na cultura judaica, para dela tirar um bem muito maior, e com ele o reconhecimento de Isabel. O anjo do Senhor apareceu ao velho sacerdote Zacarias no templo e lhe disse que sua mulher teria um filho, o qual seria chamado de João. Zacarias inicialmente se manteve incrédulo e, para que pudesse crer, precisou de um sinal. Ele ficou mudo até o nascimento do menino. O casal recebeu ainda a graça da visita de Nossa Senhora, que, com pressa, foi auxiliar Isabel durante a sua gravidez. Desta santa visita vieram as inspirações para as palavras de Santa Isabel a Virgem, nas quais está incluído um trecho da oração universal da Ave Maria: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu seio. E a resposta de Maria, o hino do Magnificat: Minha alma engrandece o Senhor. Oração especialíssima, utilizada na liturgia e fonte de meditação profunda e necessária para todos os católicos. Oremos. Que Deus conceda aos pais de família imitar Zacarias e Isabel, levando-os a viver uma vida santa, sendo justos diante do Senhor e observando com exatidão seus mandamentos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ótima terça-feira para você e que o Espírito Santo te ilumine nas decisões que terá que fazer no dia de hoje. Até amanhã.